Louvado seja Deus! Pois nesta noite nós iremos transmitir a palavra de nosso precioso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontrada em 1 aos Coríntios, no capítulo de número 3, no versículo de número 17, que vai dizer assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Vamos orar. Querido, eterno e excelso Pai, debaixo da tua graça, debaixo do teu poder e sobre a direção do teu Espírito, aqui estamos nesta noite, reunidos na tua casa, mais uma vez, para a propagação do teu Evangelho. Que o Senhor venha conceder entendimento, sabedoria, discernimento, compreensão da tua palavra, na qual foi lida diante do teu altar. Querido Deus e eterno Pai, pois neste momento é o que eu venho te pedir e por fé te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus nos mostra. Sempre quando transmitimos a palavra de Deus, é importante que venhamos a transmitir através de um tema. E o tema de hoje é santidade, sem a qual nós não podemos contemplar a Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá. E diante deste versículo que acabamos de fazer leitura, é necessário que nós venhamos a nos perguntar, é necessário que nós venhamos a fazer uma pergunta a si próprio: o que significa templo de Deus? E a palavra de Deus responde na parte B: porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Já o próprio versículo nos faz entender que há uma pergunta, e o próprio versículo nos faz entender que há uma resposta. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Nesta parte A do versículo, nós nos questionamos, nós mesmos fazemos uma pergunta a nós próprios. Só que se nós terminarmos de ler o versículo todo, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, traz uma pergunta fundamental. E esta pergunta que o versículo nos traz é uma pergunta que existe resposta. Esta pergunta que a parte A do versículo nos pergunta, a parte B do versículo nos responde. O templo de Deus somos nós. O nosso corpo é morada do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer, neste versículo de número 17, que quem destrói este templo, no grande dia da vinda do Senhor Jesus, será também destruído por Deus. Se nós zelássemos mais do nosso corpo, se nós cuidássemos mais do nosso corpo, principalmente na área da fornicação,
Este versículo é voltado para fornicação, a coabitação antes do matrimônio. Aquele que se une com a meretriz faz parte com ela e se torna ambas uma só carne. E desta forma a pessoa está destruindo o templo de Deus, que é o nosso corpo. Vamos para o capítulo 7 e o versículo 14 de 1 Coríntios. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas o versículo nos mostra que devemos que andar em santidade. Se nós fôssemos enxergar este versículo de uma forma qualquer, não iríamos a lugar nenhum, não iríamos sair apenas de uma leitura, porque a palavra de Deus diz: é bem-aventurado os que lêem, bem-aventurado também os que ouvem. Mas o que é mais bem-aventurado, mas as pessoas que têm mais bem-aventurança, não é nem tanto o que lê, quanto o que ouve, mas, no entanto, aquele que obedece. Aqui nós vemos esse versículo com um olhar espiritual profundo. O marido descrente é santificado pela mulher. A mulher descrente é santificada pelo marido. Aqui nós entendemos que há uma pessoa crente e uma pessoa descrente que fizeram laços matrimoniais, se uniram, casaram. E o versículo vai nos mostrar que o homem que casou com uma mulher crente, ele sendo descrente, mas a mulher sendo crente, pelo simples fato da mulher ser crente e o homem ser descrente, a mulher, por ser crente, ela santifica o marido descrente. Da mesma forma, se fosse ao contrário, o marido crente e a mulher descrente, pelo simples fato do marido ser crente e a mulher sendo descrente, o marido, por ser crente, santifica a descrente. E então, assim, de outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, porém agora são santos. Se nós formos bem entender, este versículo também nos traz uma pergunta: porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido? Por quê? O marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Por quê? Porque quando o marido ele toma uma posição de servir a Cristo, ele tem a disponibilidade e a ousadia de dia após dia orar pela sua companheira. E por quê?
marido sendo descrente e a mulher sendo crente, ele é santificado por ela, pelo mesmo motivo que ela está em constante oração para que Deus também abençoe o seu marido. Da mesma forma, se fosse de outra forma, os dois fossem mundanos, os dois fossem pessoas rebeldes, ímpias, cheias de impurezas, cheias de concupiscências nas suas carnalidades, os filhos que viessem da coabitação entre o homem e a mulher seriam imundos. Mas, porém, pelo simples fato de um ser crente e o outro ser descrente, os filhos são abençoados por Deus, são santos ou santificados por Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 7 e o versículo de número 1, olha o que diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Isso é para o crente, isso é para crente, isso é para quem confessou Jesus como seu Salvador, que agora crê nas promessas divinas. Nós temos tais promessas e agora já entendemos que nós temos tais promessas de alcançar as bênçãos vindouras. Temos que se purificar de toda imundícias carnais, de todas as imundícias que vêm da carne, e se aperfeiçoar, ter um aperfeiçoamento no espírito, na santificação. Nós temos que se aperfeiçoar na santificação e no temor do Senhor. Vamos para o livro de Efésios, no capítulo de número 4, no versículo de número 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Embora este versículo seja voltado para alguém que lidera, alguém que almeja uma liderança, mas este versículo também é voltado para a santificação. O aperfeiçoamento dos santos na obra do Senhor é essencial. Colossenses capítulo 1, versículo 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. O tema que nós estamos falando é sobre santidade, e aqui o versículo também está voltado para a santidade. Colossenses capítulo 1, versículo 22. No corpo da sua carne, pela morte, perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Isso é para nós crentes, mais uma vez. Nós temos que se apresentar diante do Senhor irrepreensível, sem mácula, sem defeito. Nós temos que se apresentar diante dele inculpável, santos e irrepreensível diante do nosso Senhor. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3 e o versículo 13. Para confirmar os vossos corações
para que sejas irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. No dia da vinda de Jesus, nós temos que se apresentar diante dele, irrepreensível, cheio de santificação, cheio de pureza, cheio de fidelidade, cheio de amor e de confraternização. Nós temos que se apresentar diante dele santos, irrepreensível. Se nós formos para o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 7, nós iremos ler dessa forma: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus, ele não nos chamou para ser imundo. Deus, ele não nos chamou para a imundícia. Deus, ele não nos chamou para fornicar. Deus não nos chamou para adulterar. Deus não nos chamou para mentir. Deus não nos chamou para roubar. Deus não nos chamou para fazer coisas vãs. E sim, ele realmente nos chamou para a santificação. Sede santo, assim como também ele é santo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 10. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. O versículo está voltado para a santificação. Será se você está fazendo a hospitalidade? Será se você criou seus filhos na modéstia? Será se você lavou os pés aos santos? Será se você socorreu os aflitos? Será se você praticou boas obras? Tudo isso envolve santificação. 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as vossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Olha só, Deus, ele sempre nos chamou, desde o início, com a sua santa vocação, para que nós possamos ser santos, para que nós possamos ser irrepreensíveis, para que nós possamos ser cheios de amor e fidelidade, honestidade, cheio da pureza. Ele nos chamou para isso, para ser santo, para ser puro, para ser honesto, para ser sincero, para ser correto. E que as nossas falas sejam palavras que venham edificar alguém, palavras que venham restaurar alguém que estiver caído, palavras que venham levantar alguém que estiver caído, palavras que venham edificar, transformar, mudar de vida. Tito, capítulo 1, versículo 8. Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. O crente, ele tem que ser assim. O verdadeiro cristão, ele tem que ser temperante, santo, justo, moderado, amigo do bem. Esse versículo é voltado para a santificação. Este versículo é para nós que somos cristãos. Nós temos que ser santo, nós temos que ser moderado, nós temos que ser justo, nós temos que ser amigo do bem. Capítulo
2, versículo 3. Agora é para as mulheres. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, nem dadas ao vinho, mestras no bem. As mulheres idosas, como está descrito aqui em Tito capítulo 2, versículo 3, que elas sejam sérias no seu viver, que elas sejam santas, que não sejam caluniadoras, que não seja dada muito vinho, que ela seja modesta, que ela seja mestra no bem. O que significa ser mestra no bem? Ensinar as novas a fluir diante do Evangelho de Cristo. As senhoras ensinam as moças no caminho certo, no caminho em que há de andar um servo e uma serva de Deus. Mestra no bem. Capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nós não temos merecimento dessa salvação, mas assim mesmo Ele nos lavou, assim mesmo Ele nos perdoou, assim mesmo Ele atribuiu a nós perdão, para que nós possamos ser salvos. Se vivermos em santidade, se vivermos em santificação, se vivermos não segundo os nossos meros costumes, mas se vivermos de acordo com Sua palavra. Nas cartas de Hebreus, no capítulo 2, versículo 11, porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Tanto o que santifica quanto os que são santificados. Se você é ensinado por alguém a ser santo, aquele que fez com que você viesse a adquirir o entendimento de santidade, assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de ser chamado de irmãos. Jesus, Ele nos santifica, nós somos santificados. Se Jesus nos santifica e nós somos santificados, somos todos de um, ou seja, somos todos de Jesus, por cuja causa não tenhamos vergonha de ser chamado de irmãos. Hebreus, no capítulo 12, no versículo 10, diz assim: porque aqueles, na verdade, um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós entendemos esse versículo como um versículo-chave para a nossa santificação, sem a qual nós não podemos ver Deus, sem a qual nós não podemos chamar Deus de Pai, de nosso Senhor, sem a qual nós não podemos ver a face do leão da tribo de Judá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15: mas como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O Senhor Jesus nos chamou, o Senhor Jesus nos elegeu, o Senhor Jesus nos designou, Ele nos comissionou na sua comissão, para que nós possamos
ser santo, para que nós possamos ser chamados de santo, para que nosso nome viéssemos adquirir nele a santidade. Apocalipse, capítulo 18, versículo 20: alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Deus, Ele tem julgado as nossas causas. Se nós guardarmos o nosso corpo em santificação, se nós guardarmos da contaminação deste mundo, se nós guardarmos das prostituições, do adultério, da fornicação, da impureza, da lascívia, das concupiscências carnais, Deus, Ele nos separa, Ele nos chama de filho, por causa da santificação que há em nós. Louvado seja Deus.